A paz do Senhor para todos os alunos e membros do Projeto 7, Sociedade Educacional Teológica. Aqui é o irmão Efraim de Moraes, sou professor da matéria de Introdução à Filosofia. E sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 7, para dar início à primeira parte do tema 4, que é o realismo das ideias e o realismo da, das imagens. Bom, meus queridos, é, nós vimos, nós já falamos algumas partes das aulas passadas, e falamos sobre o pensamento de Heráclito, de Parmênides, que causou um impasse entre essas duas reflexões desses dois autores. E, mais efetivamente, gerou duas filosofias que se tornaram referências, né, na história da formação do pensamento ocidental. E desse pensamento originou-se, né, de duas filosofias, que praticamente foi de Platão e de Aristóteles, que eu acho que vocês já ouviram falar sobre esses dois pensadores, né? E eles também influenciaram uma legião de teólogos cristãos também. Bom, Platão, ele, para tentar acabar com essas reflexões de Heráclito e Parmênides, que gerou uma confusão, ele criou dois tipos de mundo: o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível para Platão se tratava das imagens, daquilo que era aparente, e o mundo das ideias para ele se tornava um mundo real, um mundo verdadeiro, né? Já Aristóteles, que era o seu discípulo, ele discordou de Platão e falava totalmente o inverso dessa visão. Mas nós vamos entrar nisso mais adiante. Antes de nós falarmos disso, nós temos que retomar e falarmos sobre a dialética socrática e o conhecimento da verdade, que nós já falamos sobre essa visão de Sócrates. Sócrates, como vocês sabem, ele se diferenciou do sofista pela dialética, né? Ele tinha uma nova visão. Ele buscava a verdade, sendo que o sofista não estava preocupado com a verdade, estava preocupado -se com o discurso, né? O método deles de falar em discurso, de tentar é, buscar convencer o seu opositor numa disputa sobre a verdade, e não, na verdade, buscar realmente o que é verdade. E Sócrates, ele buscou, né, buscou trilhar esse caminho da verdade para ele. Para ele, não era só vencer uma disputa, tá? Para ele, o mais importante era saber qual era a verdade. E o que acontece? Sócrates, ele criou uma metodologia, né, de buscar essa verdade, que foi a, através da dialética, né, o que nós chamamos, que ele denominou de maêutica. E dentro dessa maêutica, né, ele é interessante o método que ele propõe, que ele chama automaticamente seu opositor e não diz, ó, não impõe a sua verdade. Ele começa a querer saber qual é a visão, como o seu opositor ele vê certo tema, ele aborda certo assunto. E começa a indagar, fazendo pergunta, por que ele vê daquela maneira? Por que ele tem essa ideia? Tá? A princípio, na primeira parte, parece que Sócrates, ele até, vamos dizer assim, ele concorda com o pensamento do seu opositor, mas depois que o seu opositor põe na mesa, vamos dizer assim, a sua visão, ele começa a questionar por que ele tem aquela visão. E depois ele começa a chegar à segunda parte, demonstrar que a sua visão está errada. E faz com que o seu opositor veja que ele não é o dono da verdade, é aquilo que ele considerava verdade pode se tornar uma mentira. E assim
é a metodologia de Sócrates em todo o seu discurso, tá? É a maêutica através do método dialético de mostrar, tá, que os seus opositores estão errados. E o que acontece? Sócrates arrebanha uma religião de seguidores que são admiradores e também levanta uma legião de perseguidores e, e de opositores. E isso faz com que até ele fosse condenado à morte, perseguido e condenado à morte por essa oposição. Por quê? Porque muitos dos seguidores de Sócrates, discípulos de Sócrates, eles se voltaram contra a, a Grécia. E alguns deles até, vamos dizer assim, viraram a casaca, né? Eles foram, tá? E se rebeliaram e com isso daí, o que acontece? Sócrates foi mal visto, como se Sócrates fosse, na verdade, um opositor da polis, da Grécia. E com isso daí, ele foi julgado como um traidor e condenado à morte pelo seu pensamento e pela sua dialética, pelo seu método de ensinar a pensar, a filosofar. Ok? Nós vamos voltar daqui a pouco para a nossa segunda parte, dando continuidade à nossa visão desse pensamento que nós estamos vendo aqui do realismo das ideias e do realismo das imagens. Até daqui a pouco.